hoje eu vou te ensinar de forma simples o passo a passo de como fazer a técnica cachepô no bolo de chantilly. Mesmo que você esteja começando na confeitaria, vai conseguir. Esse bolo foi de um tema muito lindo e muito significativo, né? Que é a minha primeira volta ao sol, do pequeno Asher. Então, assista até o final e aprenda comigo. O meu bolo, gente, estava descansando na geladeira, já recheado. Ele ficou em torno de 3 horas, tá bom? E sempre vocês me perguntam, ele está muito gelado? Não, gente, eu não gosto de trabalhar com bolo muito gelado, porque assim que você adicionar o chantilly, ele vai começar a ficar poroso. Muitas vezes é isso que acontece, tá bom? Olha, eu vou tirar aí o excesso do recheio, é, sem, quase sempre, né? Eu faço isso quando eu vejo que o recheio, na hora que eu estava recheando, né, o bolo, saiu um pouquinho, tá bom? Então eu gosto de fazer isso para poder o acabamento do chantilly ficar o mais lisinho possível. E agora, gente, eu vou tirar um pouquinho do meu chantilly, que também estava na geladeira, mas o chantilly eu só tiro quando eu vou usar, diferente do bolo que eu tiro uns 30 minutos antes, tá bom? Para ele não ficar muito gelado. Eu vou tirar um pouquinho do meu chantilly para depois eu poder colorir e fazer o cachepô, que vai ser amarelo e laranja. Tirei esse pouquinho, vou cobrir com um saco e reservar na geladeira. Nunca deixe em cima do balcão, porque ele vai perder o ponto e aí você não vai conseguir mais utilizar se ele ficar fora da geladeira, tá bom? E agora eu vou começar a hidratar o meu chantilly e eu uso a água para poder hidratar. Olha como ele está poroso. Então, adiciono um pouco de água, vou mexer e aí eu vou adicionando aos poucos. Voltando a falar, gente, sobre o bolo muito gelado. Eu gosto de tirar 30 minutos antes porque eu percebi que muitas vezes, principalmente quando é esse chantilly aqui da Mix, o normal, porque tem um melhorzinho que é o Supreme, eu gosto muito de trabalhar com o Supreme. Eu até estou aqui indicando para vocês, se vocês acharem o Supreme e o Mix normal, gente, escolha o Supreme. Às vezes ele é só R$ 2, R$ 3 a mais, mas vale mais a pena. Eu, por aqui, muitas vezes não consigo encontrar ele. Então, às vezes eu uso o mix normal, o Amélia mix normal. Mas, olha, meu braço doeu aí, gente. Essa mexidinha na mão foi porque meu braço tinha doído. Lembra que eu falei a vocês que eu tenho um carocinho na mão? Eu vou mostrar aí pra vocês, olha. Cresceu um carocinho, ele tá até diminuindo, viu? Tava bem maior que isso aí. E aí eu fiquei um pouco sem força na mão. Mas parece que tá melhorando, viu? A diferença de uma mão para outra. Tá vendo? Então, galera, lembre-se disso quando você for precificar o seu trabalho. Trabalho de confeitaria, gente, é puxado igual a qualquer outro, tá bom? Então, valorize o seu trabalho, porque a gente passa por bastante perrengues e a sua saúde vale muito, tá bom? Então, se qualifique, aprenda tudo direitinho para fazer bolos lindos e precificar o seu trabalho de acordo com o que você entregar para o seu cliente, tá bom? Então, gente, eu tô aqui hidratando aos poucos. Eu não gosto de jogar muita água de início, porque eu tenho medo de perder o ponto. Então, eu vou jogando aos poucos e mexendo, até eu ver que está ficando lisinho. Eu jogo a água, mexo e olho. Jogo água, mexo e olho. Até ficar o mais lisinho possível. E você precisa ter cuidado para não passar do ponto. Ele não pode ficar mole demais.
porque senão depois ele pode acabar derretendo na mesa do seu cliente, tá bom? Então tem que ficar aquele meio termo. Não pode ficar muito duro e poroso, né? Porque vai dificultar a, o alisamento, mas também não pode ficar mole demais, porque senão vai ficar escorrendo no bolo. E ficou nessa consistência aí, como vocês viram. E agora eu vou adicionar no meu saquinho. Ainda estou utilizando o saco de 1 quilo, mas eu prefiro aquele saco de confitar mesmo, descartável, que eu compro na Shopee. E vou deixar o link aqui, vem um kit. Tem kits de 50 saquinhos, tem kit de 100 unidades. Eu geralmente compro de 100 unidades, mas acabou e eu estou esperando chegar. E aí eu vou utilizar o saco de quilo mesmo. Esse bolo aí, o de baixo, ele tem 15 centímetros de diâmetro e 10 de altura. E aí eu vou começar agora a depositar o meu chantininho. Lembra que eu falei, né, que eu não tenho muita força nessa mão. Então, eu vou deixar alguns espaços aí. Mas depois eu vou voltar, né, preenchendo esses espaços até ficar tudo uniforme. E se o bolo estiver muito gelado, nesse momento aqui, o chantininho vai começar a ficar mais duro, esse que você depositou. Então, vai começar a ficar mais durinho e também vai começar a ficar poroso. Então, é por isso que eu gosto de tirar o bolo 30 minutos antes. Eu cortei mais aí, gente, a ponta, porque percebam que o chantininho que eu depositei embaixo tá mais fino. Então, eu tava com mais dificuldade ainda de apertar o saco. Então, eu abri um pouquinho um buraco e aí me ajudou. Voltando a falar sobre a marca do chantilly, gente, hoje eu tô toda azoada, né? Eu tô voltando ao assunto, porque eu tô aqui gravando na correria, viu? Mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô querendo passar para vocês. A marca do chantilly que eu utilizo é o Amélia. Só que ele tem o Amélia, né? Mix normal, que é aquela branca e azul, a embalagem branca e azul. E tem o Amélia Supreme. O Supreme, ele é muito mais liso, gente. Tanto que você hidrata ele com muita facilidade. O aspecto dele é muito diferente do que o Amélia Mix normal. Mas eu não encontro muito ele por aqui. Então, se vocês encontrarem, prefira o Supreme. Vocês vão ter muito mais facilidade, principalmente quem estiver iniciando, tá bom? Vamos agora começar a alisar. Eu vou posicionar a minha espátula, não vou posicionar assim, porque senão vai tirar muito chantilly. E aí vai começar a aparecer as migalhas do bolo. Eu vou passar assim, de ladinho, tá vendo? E vou com a mão, minha mão que está segurando a espátula está parada e apenas a minha mão que está girando a bailarina, né, que está fazendo o movimento. Percebam que do meio para baixo ficou esses espaços, né? Mas aí depois a gente vai voltar retocando. A partir desse primeiro alisamento, eu vou perceber quais são os lugares que precisa de mais chantininho. E aí é só voltar depositando. Pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Se vocês estiverem gostando, se eu estou conseguindo te ajudar, então deixa o like no vídeo, ajuda muito o canal. Eu sempre falo aqui que eu fico muito feliz a cada curtida, gente, vocês não têm ideia. Eu pareço uma criança, sabe, que ganhou um pirulito. Quando eu vejo um comentário também de vocês, eu amo quando eu vejo alguma dúvida aparecendo, porque eu gosto muito de ajudar. Então, e também, né, de quebra, ainda ajuda o canal, porque toda vez que vocês deixam um like e toda vez que vocês comentam, o YouTube entende que o meu vídeo está conseguindo, né, ajudar vocês, então ele vai indicar o meu vídeo para mais pessoas. Então, mais pessoas vão ser ajudadas, tá bom? Então,
por favor, deixem um like. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, aproveita para se inscrever. Eu sempre estou postando, toda semana eu posto 2 vídeos, tá bom? No meio aqui das minhas encomendas, eu consigo tirar um tempinho para poder gravar. Então, vocês não vão perder nada se inscrevendo, tá bom? Muito obrigada. E agora, gente, vocês perceberam aí que depois eu vou fazer as quinas, né? De fora para dentro. Eu tenho um vídeo, gente, de só como aprender a alisar chantininho. Eu vou deixar aqui o card que eu ensino. Eu falo mais sobre isso, né? Sobre a quina, sobre o alisamento. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o card aqui. E agora eu gosto de molhar a minha espátula quando eu vejo que o meu chantininho ainda ficou um pouco poroso, né? Não ficou muito. Mas quando eu vejo que tá algumas bolinhas, aí eu gosto de molhar a minha espátula e passar. É uma dica muito legal, gente. Vocês vão perceber que o chantininho vai ficar mais lisinho quando você molhar a espátula. E aí, quando eu preciso alisar as laterais, eu preciso de novo voltar a fazer as quinas, de fora para dentro e com a mão bem leve. No vídeo, vocês vão ver que eu estou fazendo rápido, porém, na realidade, gente, foi bem mais devagar. Então, façam com calma. Eu precisei acelerar o vídeo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, tá bom? Eu estou fazendo esse bolo com bastante calma. Terminei aí esse bolo. Tô terminando aí, né? Ainda. É porque eu sou muito. Quando eu vejo uma pontinha, eu quero tirar. E eu deixei esse espaço no meio porque eu vou colocar outro bolo em cima. Mas antes de fazer o outro, eu vou fazer logo o cachepô, né? Desse bolinho. E agora nós vamos pegar outros saquinhos. Eu não uso o mesmo saquinho que eu utilizei para cobrir a parte branca, gente, porque senão vai ficar com a cor que eu escolhi, né, que é o amarelo, mas vai aparecer um pouquinho do branco. Então, eu vou pegar um saco limpinho para poder fazer isso. Cortei ali um pedacinho pequeno, vocês viram? Eu cortei um buraquinho menor do que o buraquinho que eu fiz para cobrir a parte branca. Dessa forma, você vai ter mais precisão na hora de depositar o cachepô. Dividi aí o meu chantininho em 2 vasilhas e vou começar a fazer o amarelo. Eu estou utilizando o corante em gel da FAB. Eu também compro na internet, porque como eu moro no interior, é difícil de eu encontrar. Então eu compro na internet e vou adicionando aos poucos. Quando é chantininho colorido, eu não começo a hidratar com a água, porque o corante em gel geralmente já hidrata. Depende muito da cor que você quer, né? Se você quiser um amarelo muito fraquinho, você vai usar pouco corante. Então, ele não vai chegar a hidratar o chantininho. Aí sim você precisa colocar água. Mas se você usar muito corante, muitas vezes não vai precisar usar água, porque o corante já vai hidratar. Tá vendo? Ele ficou lisinho. Eu precisei colocar apenas um pouquinho de água. Pronto, coloquei aqui no meu saquinho. Vou deixar ali separadinho. E agora eu vou tingir o laranja. Para fazer o laranja, eu vou utilizar o amarelo e o vermelho. O amarelo eu vou depositar primeiro, porque ele vai ficar em cima. E depois eu vou adicionar o laranja, porque o laranja vai ficar por cima do amarelo embaixo. Então, você vai começar primeiro com o de cima. Com a mão paradinha, essa mão que está com o saco, ela vai ficar parada e apenas a mão que vai girar a bailarina, né, que vai fazer o movimento para girar. Então, você vai deixar a mão paradinha,
vai segurar firme ali e vai apertar de uma forma que você continue com a mesma pressão da mão. Tente deixar a mesma pressão até o final do bolo. E evite afastar a mão, gente, porque senão o chantininho não vai grudar direito. E olha o susto que eu tomei. O meu tripé ia cair, gente. E aí eu consegui pegar ele ia cair em cima do bolo. Ajeitei ali, lavei minhas mãos e voltei para o meu trabalho. E aí agora eu vou fazer a outra camada. E lembrando que quando você alisar, ele não vai ficar desse tamanho aí, ele vai ficar maior. Então, você tem que colocar pensando já nisso. Por exemplo, você quer um cachepô muito grande, então você vai colocar mais 3 camadas, ou mais uma camada. Mas se você não quer que ele suba muito, você coloca apenas 2. Quando alisar, ele vai subir um pouquinho. E, gente, cuidado aí para não passar a espátula na parte, que nesse caso aí é a parte branca. Vai girando bem lentamente a bailarina, né, até você ir pegando o jeito. E foca apenas em encostar no amarelo. E agora, gente, a outra parte, eu vou colocar uma camada só na pontinha da camada amarela. E as outras eu vou preenchendo embaixo. Aí eu estava com um pouquinho de dificuldade porque o saco ficou com um pouquinho de ar. E isso é um problema. Então, quando vocês forem fazer, se atentem para não deixar ar no saquinho, porque isso me deu muita dificuldade aí. E não deixem de comprar o saco de confeitar, né? Aquele triangular, porque esse saquinho aí também me deu dificuldade, principalmente na parte de baixo aí, porque ele fica encostando na cakeboard. E agora, gente, eu acelerei um pouquinho o vídeo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no amarelo. Só que como aí ficou com esses espaços, eu precisei ir retocando. Eu poderia cortar o vídeo, mas eu queria que vocês vissem que aqui é a realidade. Muitas vezes eu preciso voltar para poder retocar. E eu vou fazendo isso com cuidado para não encostar no amarelo. Esse bolo aí, gente, eu tinha que entregar ele às 4 horas. Entregar não, nesse caso aí foi retirada, o cliente veio buscar. Aí eu confeitei ele, foi uma e pouca mais ou menos. Confeitei esse primeiro, o de baixo, deixei ele um pouquinho na geladeira enquanto eu ia buscar o topo em um distrito vizinho aqui. Então, eu confeitei ele, deixei ele um pouquinho na geladeira, só porque nesse dia estava um pouquinho quente. E aí, deixei ele, fui lá pegar o topo de bicicleta, voltei, confeitei o bolo menor e aí coloquei os topos. Gente, voltei aí, e eu vou utilizar esse guindaste. Eu vou ver se eu acho o link da moça que faz, gente. Na verdade, é o marido dela. Ela é confeiteira, mas ela tem uma sociedade com o marido que ele faz essa estrutura que eu gosto muito de utilizar. Tem vários tamanhos de bolo, gente. Tem até aquele grandão de 30 centímetros. Tem para você usar como guindaste para colocar o bolo em cima. É perfeito e deixa o bolo bastante seguro. Nesse caso aí eu não utilizei os ferrinhos que usaria embaixo para conectar nesse de cima. Eu uso geralmente quando são os bolos maiores. Mas eu vou deixar aqui, vou ver se eu acho o Instagram dela para vocês verem. Tem várias estruturas, gente. Até lembra aqueles bolos que tem uma árvore no meio e um bolo em cima da árvore? Até aquelas estruturas ela vende para vocês fazerem. Tem até um vídeo no canal dela, ela ensinando como utilizar
essa estrutura, então eu nem vou ensinar aqui a vocês. Vou deixar o link para vocês assistirem como é que ela faz para colocar essa estrutura. E agora, gente, para deixar o nosso bolo seguro, eu vou utilizar esse caninho aí, o pega-balão. Vou deixar o link aqui também. Esse pega-balão é aqueles canudos que segura aqueles balões grandes para aniversário, sabe? Ele é mais grosso e eu utilizo ele para poder fazer a estrutura do meu bolo, porque o bolo de baixo não vai suportar o peso do de cima. Então, eu utilizo esses canudos para poder suportar o bolo, né? O bolinho de cima, para conectar com o de baixo, ficar seguro, né? No transporte, eu coloco um palito sem ponta, tá bom, gente? Ali no meio e aviso para a cliente. E aí eu vou colocar esse topo lindo que a minha coleguinha faz. Eu amo o trabalho dela. E essas bolinhas foi eu que fiz com isopor e cobri com pasta de leite, gente. Eu tenho um vídeo do bolo da alcinha em pasta de leite que eu mostro como é que eu faço essas bolinhas aí, como é que eu cubro elas. Se vocês quiserem assistir, vocês vão lá dar uma olhada. E olha como ficou muito lindo esse bolo. Eu amei o resultado. E vocês? Obrigada por assistir até aqui, gente. Eu espero ter ajudado vocês, tá bom? E se eu ajudei, não esquece de deixar um like e comenta aqui o que vocês acharam. Até mais!